Bendita fé dos nossos pais, inspira nossos ideais. Citações de Ellen White, maliciosamente usadas, para tentar apoiar a Trindade. Parte 4. Observe como Leroy Fromm colocou esse texto de Ellen White no livro Evangelismo. Ele escreveu: há 3 pessoas vivas, pertencentes à Trindade Celeste, mas estas palavras não foram escritas por Ellen White. Não faz parte do texto original. Ellen White não escreveu. Há 3 pessoas vivas, pertencentes à Trindade Celeste. Como Ellen White escreveu. Há 3 personalidades vivas do trio celestial. Não aparecem as palavras pessoas e pertencentes à Trindade. Esta é uma das poucas declarações feitas por Ellen White, onde o manuscrito ainda está disponível, em sua forma original. Uma comparação do manuscrito original com a afirmação que aparece atualmente nos revela muita coisa. O manuscrito original diz o seguinte: observe que Ellen White primeiro escreveu a palavra pessoas, depois pensou melhor, apagou a letra S e acrescentou as letras A, L, I, T, I e S, mudando assim a palavra pessoas para personalidades. Ficando assim o texto: existem as 3 personalidades vivas no trio celeste. Mas, por que ela fez isso? Porque ela sabe que existe uma diferença entre pessoa e personalidade. Alguém pode dizer: não há diferença entre uma pessoa e uma personalidade. Mas isso é verdade? Se não há diferença, então por que ela mudou a palavra pessoa? A palavra pessoa se refere a um indivíduo, um ser separado e distinto. Personalidade. A palavra personalidade refere-se a um aspecto particular de uma pessoa, suas características, maneira de ser, etc. De fato, uma pessoa pode ter mais de uma personalidade quando exibe diferentes tipos de comportamento em diferentes ocasiões. Ellen White sabia a diferença entre pessoa e personalidade. E por isso ela corrigiu. Sabia que havia diferença suficiente para justificar uma correção, para não ser incompreendida, como é o caso hoje, daqueles que ensinam uma trindade. Se essas 2 palavras transmitissem o mesmo significado para ela, a mudança não teria sido necessária. Porque Ellen White diz 3 personalidades. Por que terceira personalidade? Por causa das 2 personalidades de Cristo. Ele é o Filho de Deus e Filho do homem. Ele tem 2 naturezas. Jesus tem 2 personalidades. As 2 personalidades de Jesus são o seu Espírito Santo, que é a natureza divina, e a sua personalidade é humana. A primeira personalidade é a do Pai. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui é mostrada a personalidade do Pai. Evangelismo, página 614. Deus é Pai, essa é sua personalidade. A segunda personalidade é Jesus como Filho de Deus. E a terceira personalidade é Jesus como Filho do homem. Depois da encarnação, Jesus passou a ter outra personalidade, a natureza humana. Ao revestir sua divindade com a humanidade, ele tornou-se possuidor de 2 naturezas, a divina e a humana. Meditação matinal, O Cuidado de Deus, 1995, página 305. Na encarnação, a divindade não se tornou humana, e nem a natureza humana se tornou divina. Elas são distintas uma da outra, veja. A divindade não se tornou humana,
e humano não foi deificado pela fusão das duas naturezas. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 131. Então, a terceira personalidade é o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo, segundo a própria Ellen White? O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Manuscript Releases, volume 14, página 84. Queremos que o Espírito Santo, que é Jesus Cristo, carta 66, 10 de abril de 1894. Mas é o fermento do Espírito de Jesus Cristo, que é enviado do céu, chamado Espírito Santo, manuscrito 36, de 1891. Os justos tiveram a presença permanente de Cristo em seus corações. Eles tinham sido imbuídos de seu espírito. Review and Herald, 3 de julho de 1894. Nesses textos, Ellen White deixa claro que o Espírito Santo é a presença permanente de Cristo nos corações. E ela diz mais. Cristo deu o seu espírito como um poder divino. Review and Herald, 19 de novembro de 1908. A terceira personalidade não é outro ser, mas o Espírito de Cristo. E o trio celestial, que ela fala no texto. Por que trio celestial? O trio celestial não é uma trindade celestial. Aqui está o trio celestial, de acordo com Ellen White. Eles têm um só Deus, e um só Salvador. E um Espírito. O Espírito de Cristo deve trazer a unidade em suas fileiras. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 189. O trio celestial consiste em Deus Pai, seu Filho Jesus Cristo, e seu Espírito Santo, que é enviado para influenciar a humanidade para a salvação. O Espírito é falado como uma pessoa viva, porque Cristo é uma pessoa viva. O Espírito não é uma entidade sem corpo, é a pessoa de Jesus, e portanto, descrita como uma pessoa viva. Quando Ellen White escreveu três personalidades, ela está mostrando que Cristo vem a nós, em espírito, como uma segunda personalidade de si mesmo. Ellen White diz que o Consolador é a onipresença do Espírito de Cristo, despojado da personalidade da humanidade. Esta é a terceira personalidade, de acordo com as suas próprias definições. Não outro ser divino separado. Em todos os seus outros escritos, ela afirma que Deus Pai e seu Filho são os únicos seres divinos. Hoje em dia, essa citação está sendo usada por várias pessoas, mas os editores não fizeram a correção. Por que será? Vamos ver. Muitos adventistas inocentemente acreditam que os editores nunca mudaram as palavras e os textos de Ellen White, e nunca houve adulteração nos escritos de Ellen White. No entanto, esta conclusão não corresponde aos fatos. Em 6 de abril de 1915, o pastor Prescott, um pioneiro adventista, escreveu uma carta ao filho de Ellen White, William White, em que ele levantou algumas questões muito sensíveis e fez alguns comentários reveladores sobre os escritos de Ellen White. Observe o que ele revela. A maneira como os escritos de sua mãe foram manipulados, e a visão errada a respeito deles, que ainda é fomentada entre as pessoas, trouxe-me grande perplexidade e provação. Para mim, parece que isso significa uma fraude, embora provavelmente não intencional, tem sido praticado na produção de alguns de seus livros. E que nenhum esforço sério foi feito para tirar das mentes das pessoas o que se sabia ser sua visão errada sobre os seus escritos. Mas não adianta entrar nesses assuntos. Eu tenho falado contigo há anos sobre eles, mas isso não trouxe mudanças. No entanto, penso que estamos à deriva, em direção a uma crise que virá, mais cedo ou mais tarde. E talvez mais cedo. Um forte sentimento de reação já começou. W. W. Prescott, para William White, 6 de abril de 1915. O que Prescott quer dizer, quando escreveu sobre a visão errada que alguns membros da igreja tinham a respeito dos escritos da irmã White? Que crise ele percebeu que viria, mais cedo ou mais tarde, e talvez mais cedo, a ponto de dizer que estávamos à deriva.
Primeiro, a visão errada que alguns membros da igreja tinham sobre Ellen White. Vamos ver o que foi profetizado sobre isso. Satanás está constantemente forçando o falso, para desviar da verdade. O último engano de Satanás será exatamente anular o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Satanás trabalhará engenhosamente, por diferentes maneiras e por instrumentos diversos, para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no testemunho verdadeiro. Será ateado contra os testemunhos, um ódio satânico. A atuação de Satanás será perturbar a fé das igrejas neles. Por esta razão, ele não pode achar caminho tão fácil, para introduzir seus enganos, e prender almas em suas mentiras, se as advertências, e repreensões e conselhos do Espírito de Deus, forem atendidos. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 48. Satanás leva muitos membros e pastores a terem preconceitos do espírito de profecia. Eles passam a ter uma visão errada, e um ódio satânico, contra os testemunhos. Assim, Satanás perturba a fé dos adventistas. E por que ele faz isso? O texto aqui diz que é para introduzir seus enganos, e prender almas em suas mentiras. Então, Satanás está usando homens em posições de destaque, para alterar o espírito de profecia, como estamos vendo. E ainda vamos ver nesse vídeo. Por causa disso, o pastor Prescott previu uma crise, que viria mais cedo, ou mais tarde, e talvez mais cedo, a ponto de dizer que estávamos à deriva. Não havendo profecia, o povo se corrompe, e alterando os escritos de Ellen White, causam confusão no povo, levando-os ao erro, e outros ao desprezo do espírito de profecia. Ao mudar as palavras, e cortar partes do texto de Ellen White, eles atribuem ao texto um significado falso, alterando-o virtualmente. O que escrevi, é o que o Senhor me ordenou escrever. Não me foi dito para alterar o que enviei. Review and Herald, 26 de janeiro de 1905. Como Prescott, o presidente da Associação Geral, A.G. Daniels, também faz uma declaração reveladora, ao testemunhar o espírito de profecia sendo falsificado. Na Austrália, eu vi o desejado de todas as nações sendo falsificado, e vi a reescrita dos capítulos, alguns deles escritos repetidas vezes. Se essas falsas posições nunca tivessem sido tomadas, a coisa seria muito mais clara do que é hoje. Com essas falsas opiniões, enfrentamos dificuldades em corrigi-las. A.G. Daniels, Conferência Bíblica de 1919. Sobre o espírito de profecia, páginas 50 a 51. Em 1992, a Review and Herald revelou a prática do pessoal do White State em revisar e alterar os escritos de Ellen White. Paul A. Gordon, então secretário do White State, escreve: é legítimo modificar, condensar ou simplificar os escritos de Ellen White? A resposta é que sim. Podemos alterar, condensar ou simplificar as palavras. Nos anos desde a morte da Sra. White em 1915, mais de 50 novas compilações, ou edições, dos livros de Ellen White, foram preparadas pelos depositários de Ellen White. Em todos os casos, incluindo edições que foram condensadas, ou simplificadas. A mensagem proposta nunca foi perdida, só as palavras foram mudadas. Adventist Review, 19 de novembro de 1992, páginas 8 a 9. O mesmo se aplica ao que Ellen White diz sobre a Bíblia. Homens doutos, em alguns casos, mudaram as palavras, achando que a estavam tornando mais compreensível. Os homens doutos, ao mudar as palavras de Ellen White, estão na realidade, mistificando aquilo que é claro, fazendo-o apoiar suas estabelecidas opiniões, que são determinadas pela tradição. Como disse o sábio Salomão, não há nada de novo na face da terra. Porque eles acrescentam palavras, e tiram textos e palavras. Eles acrescentam, para fazer você crer, naquilo que foi acrescentado. Eles fazem cortes de palavras e textos, para você não perceber, aquela verdade que estava exposta. Tem havido muitos traidores disfarçados no acampamento. Testemunhos especiais,
Série B, número 7, páginas 13 a 16. 20 de novembro de 1905. Quem são alguns destes traidores? Os jesuítas católicos e os maçons. Agora vejamos mais algumas adulterações, traduções erradas e tendenciosas, para enganar e fazer Ellen White dizer o que não queria. Citações alteradas. No dia 30 de maio de 1896, Ellen White escreveu uma carta para o pastor Haskell. Esta carta está registrada no livro Materiais de 1888, na página 1538, e essa citação está exatamente como Ellen White escreveu. Observe. Aqui, Ellen White escreveu "it" para se referir ao Espírito Santo. Mas essa citação foi alterada em alguns livros. Eles removeram o termo "it" para o Espírito e substituíram por "him" e "he". Observe a declaração alterada. A carta original, enviada para Haskell, tem muitas referências ao Espírito, como "it". Observe. Ellen White usa constantemente o pronome "it" ao Espírito Santo. O pronome "it" é aplicado somente a objetos ou animais, não sendo aplicado aos seres pessoais. E Ellen White aplicou o pronome "it" ao Espírito Santo. São centenas e centenas de citações. Veja um exemplo. Se o Espírito Santo fosse um terceiro Deus, separado do Pai e do Filho, como os trinitarianos adventistas erroneamente dizem, Ellen White jamais poderia usar o pronome "it". Para o Pai e o Filho, ela jamais usou o "it", ela sempre usou "he". Veja um exemplo. O "it" é tudo o que não é pessoa. Porque Ellen White usa o pronome "it" para o Espírito Santo, e nunca usou o pronome "it" para o Pai e o Filho. Simplesmente porque o Espírito Santo não é uma pessoa separada do Pai e do Filho. Citação do livro O Desejado de Todas as Nações, que o pastor Daniels viu sendo alteradas. No livro O Desejado de Todas as Nações, vemos a seguinte afirmação: o pecado poderia ser resistido e vencido somente através da poderosa operação da terceira pessoa da divindade, a qual viria, não como energia modificada, mas na plenitude do divino poder. O termo terceira pessoa está escrito com letras iniciais maiúsculas, dando a entender que Ellen White teria crido que o Espírito Santo era uma pessoa como o Pai e o Filho, formando, portanto, uma trindade. Mas no texto original, o termo third-person, traduzido como terceira pessoa, está escrito com letras iniciais minúsculas, indicando que Ellen White não está tratando como um terceiro Deus, e sim, falando da onipresença de Jesus. Veja. Ellen White escreveu todas com letras minúsculas. A citação de 1898 foi repetida na revista Review and Herald, em 1904, e mostra o termo third-person, também com iniciais minúsculas. O termo third-person, apresentando letras iniciais maiúsculas, aparece só após a morte de Ellen White. As iniciais maiúsculas foram colocadas para apoiar a ideia de que Ellen White teria crido na Trindade. Próxima citação que vamos examinar. Cristo é o Filho de Deus, pré-existente, existente por si mesmo. Nunca houve tempo em que ele não estivesse em íntima comunhão com o eterno Deus. Evangelismo, página 615. Este será o assunto do próximo vídeo. Grupo Adventista de Cotia, levando a verdade até você.